Essa história que agora eu vou te contar serve como lembrete para todos nós de que a traição é uma ferida profunda, uma brecha que, para muitos, jamais pode ser perdoada. A mágoa e o desejo por vingança podem consumir a alma de uma pessoa traída, fazendo com que ela tome atitudes inesperadas. Amanda havia acordado cedo para preparar um delicioso café da manhã para seu marido Bruno, mas foi surpreendida ao perceber que ele não ficaria para tomar café com ela. Ao questioná-lo sobre o porquê não iria tomar café em casa, o homem respondeu que estava com pressa e preferiria comer algo no trabalho. Amanda compreendeu e ofereceu para preparar algo para ele levar. Bruno, um pouco irritado, retrucou, temendo ser alvo de brincadeiras dos colegas. Claro que não. Temos uma cantina lá onde posso fazer escolhas saudáveis, assegurou ele. No entanto, antes de sair, Bruno fez um comentário que magoou Amanda. Você deveria cuidar melhor da sua alimentação também. Afinal, você está com alguns quilos extras. Enquanto Bruno se afastava, Amanda o observava, sentindo uma mistura de emoções. Ela se questionava por que ele recusou o café que ela preparou com tanto carinho e se preocupava com o que ele havia dito sobre seu corpo. Bruno nem sempre havia sido assim. No começo, tudo parecia perfeito. Eles eram um casal feliz, e Amanda acreditava ter encontrado o homem de seus sonhos. Porém, seu jeito começou a mudar após 4 anos de casamento. O homem já não era carinhoso e atencioso como antes, e não havia nada que Amanda pudesse fazer para conseguir agradar o marido. Bruno tinha um cargo de prestígio na empresa em que trabalhava, e era responsável pelo gerenciamento de uma grande empresa de eletrônicos. Anos atrás, ele era apenas um modesto vendedor de roupas. E foi nessa loja que ele conheceu uma cliente especial, que mais tarde se tornaria sua esposa, Amanda. No início do relacionamento, apesar de Amanda trabalhar como enfermeira, o casal enfrentou diversos desafios financeiros. Mas juntos, gradualmente conseguiram se estabilizar financeiramente, melhorando ainda mais a situação após a conclusão dos estudos de Bruno e posteriormente sua contratação como administrador da empresa de eletrônicos. Em poucos anos, Bruno conseguiu conquistar a confiança do proprietário e, por sua competência, rapidamente foi promovido a gerente de vendas internacional. O casal logo alugou uma casa melhor e espaçosa em um bairro residencial e adquiriu um carro. Com a condição financeira cada vez melhor, Amanda expressou o desejo de ter filhos, mas Bruno hesitou, argumentando que o momento ainda não era propício. No entanto, à medida que Bruno passava cada vez mais tempo no trabalho, seu comportamento começou a mudar gradualmente. Amanda não queria pensar mal dele, mas não podia evitar sentir que o trabalho estava tomando todo o seu tempo e atenção. Um dia, enquanto a mulher fazia suas compras, teve um encontro inesperado com Pedro, um antigo amor da época da faculdade que não via há anos. O reencontro foi caloroso e Pedro, sem hesitar, a convidou para um café em uma cafeteria próxima. Ela decidiu ligar para seu marido para avisar que chegaria em casa mais tarde do que o esperado. No entanto, quem atendeu não foi ele, mas uma voz feminina fria e desconhecida. Amanda ficou atordoada e perguntou quem era. Ela conhecia a voz da secretária da empresa e sabia que aquela voz não era dela. Quem é você? Preciso falar com meu marido. Amanda falou incrédula, sem entender o porquê uma mulher havia atendido o telefone particular de seu marido. Houve uma pausa constrangedora antes que a voz respondesse. O Bruno esqueceu o telefone no meu escritório e está ocupado agora. Vou pedir para ele retornar a ligação para você assim que possível. E então a ligação foi encerrada abruptamente. Amanda achou estranho o comportamento da mulher, mas decidiu não se preocupar mais e aproveitar o momento com seu amigo Pedro, já que haviam passado tanto tempo sem se ver. Enquanto estavam na cafeteria, Pedro contou um pouco sobre sua vida e explicou que havia voltado recentemente para o país, após estudar medicina no exterior por 6 anos. Amanda também compartilhou com ele parte de sua vida, explicando sobre como seu marido havia mudado e o quão distante e frio estava com ela nos últimos anos. Pedro expressou preocupação. Desculpe a intromissão, mas acho que seu marido está te traindo. Você deveria considerar contratar um detetive. Conheço alguém que pode te ajudar. Se quiser, posso te passar o número dele. Não é barato, mas pode tirar suas dúvidas. Amanda ficou pensando se deveria seguir aquela dica.
Ela e Bruno tinham uma relação de confiança mútua e achava que não era certo desconfiar dele. Mesmo assim, após muito ponderar, ela aceitou o número do detetive e disse que iria pensar. Em conversa, Pedro começou a recordar os velhos tempos de faculdade quando os dois se divertiam juntos. Na época, Amanda acreditava que teria uma vida ao lado de Pedro e que ao seu lado formariam uma família. Porém, esse desejo foi interrompido pela insegurança da juventude e o desejo de Pedro de estudar fora. Apesar de ter ficado triste, Amanda havia compreendido a situação e seguido com sua vida. Agora, ela se encontrava casada e de certa forma feliz. Mas o reencontro com Pedro estava prestes a mudar o rumo da vida dos dois. No final do encontro, Pedro convidou Amanda para um jantar naquela noite, deixando claro que seria apenas como amigo, pois respeitava seu casamento e não queria causar problemas. A princípio, Amanda pensou em recusar o convite, alegando que precisava voltar para casa, preocupada com seu marido. Essas palavras pegaram Pedro de surpresa. Ele tinha esperanças de que ela aceitaria. Pedro sugeriu adiar o encontro para o dia seguinte, se Amanda estivesse disponível. Relutantemente, Amanda concordou, admitindo que não era um encontro romântico, mas apenas uma reunião com um amigo, e por isso não haveria nenhum problema. Os dois então trocaram os números de telefone e marcaram o encontro para o dia seguinte. Chegando em casa, Amanda esperava encontrar seu marido, mas ele ainda não havia chegado. Ela tomou seu banho e ficou aguardando-o na cama, mas Bruno demorou tanto que ela acabou pegando no sono. Pela manhã, quando acordou, seu marido já havia saído. Bom, isso foi o que ela imaginava, pois Amanda não tinha certeza se ele havia dormido em casa, já que não havia visto ele chegar durante a noite, e imaginou que pudesse ser por conta de seu sono pesado. Ela enviou uma mensagem a ele, informando sobre o encontro com seu velho amigo durante a noite, mas ele não respondeu. As horas passaram, e Amanda começou a se preocupar. No horário combinado para o encontro, ela pegou um táxi e foi até o restaurante com Pedro. Eles se cumprimentaram calorosamente e, depois de pedirem algo para comer, começaram a conversar sobre muitas coisas. Pedro compartilhou que ainda estava solteiro e admitiu: Às vezes me pergunto como teria sido nossa vida se eu não tivesse ido embora. Infelizmente, tive que fazer uma escolha difícil. Mas agora, finalmente, pude te reencontrar novamente. Quem sabe o destino tenha algo reservado pra gente. Amanda balançou a cabeça e respondeu em voz baixa: Não diga isso, Pedro. Estou casada. É tarde demais para nós. Pedro respeitou a decisão de Amanda e disse: Eu nunca forçaria você a fazer algo contra sua vontade. Só quero que saiba que, se não estiver feliz em seu casamento, pode dar uma chance a nós dois. Você tem meu número, e não importa onde eu esteja, basta me chamar. Estarei esperando por você, assim como estive em todos esses anos. Amanda ficou sem palavras com aquela declaração. Ela agradeceu o carinho e disse que infelizmente era tarde demais, pois agora ela era uma mulher comprometida e com planos de ter uma família ao lado de seu marido Bruno. Ao tocar no nome de Bruno, a atenção de Amanda se voltou ao seu telefone, lembrando que seu marido ainda não havia respondido sua mensagem e nem retornado sua ligação. Ela ficou inquieta e ansiosa para entender o que estava acontecendo com ele, mas tentou disfarçar para não estragar o jantar com Pedro. Porém, seu disfarce não foi bom o suficiente, fazendo com que Pedro percebesse que ela não estava bem. Ele então a questionou sobre o que estava havendo e por que aparentava tão incomodada. Amanda contou que estava preocupada, pois seu marido não havia lhe respondido, mas que provavelmente ele devia estar muito ocupado no trabalho. Pedro a questionou quanto à contratação do detetive que havia indicado, mas ficou surpreso ao ouvir Amanda dizer que não iria contratá-lo, pois além do preço pelo serviço de investigação ser exorbitante, ela confiava em seu marido e acreditava que ele jamais teria coragem de traí-la. Pedro respeitou sua opinião e resolveu mudar de assunto para não constranger Amanda, mas em seu íntimo, ele sabia que Bruno estava enganando Amanda, e por isso, decidiu ajudá-la sem que ela ficasse sabendo. No dia seguinte, em segredo, Pedro resolveu contatar o detetive para investigar Bruno. Ele compartilhou com o detetive todas as suas suspeitas e tudo o que sabia sobre a vida do homem, inclusive o endereço em que ele trabalhava. O detetive concordou em começar a investigação prontamente, mencionando que o quanto antes traria respostas.
O custo da investigação não era baixo, mas Pedro estava disposto a mostrar a verdade para Amanda. Enquanto isso, Bruno continuava indiferente e estranho com Amanda. Ao chegar em casa, a mulher o questionou se estava acontecendo algo, pois há tempos estava agindo de forma fria e arrogante com ela. O homem ficou ainda mais irritado, dizendo que ela estava querendo demais. Explicou que seu trabalho estava cansativo e que exigia muito dele, e que se ela não estava satisfeita, que as portas estavam abertas para ela ir embora. Essas palavras machucaram intensamente Amanda, que se trancou no banheiro para chorar escondida. Enquanto chorava, ouviu Bruno dizendo que era para ela ficar arrumada, pois à noite teria uma festa na casa com seus colegas de trabalho. Ele acrescentou que não queria que a festa ocorresse lá, porém havia sido sugestão de seus colegas, restando a ele apenas aceitar. Durante a noite, após se produzir meticulosamente para a festa colocando seu vestido preferido, Amanda saiu do quarto, ansiosa para que fosse apresentada para os colegas de trabalho de Bruno. O champanhe fluía e a sala estava repleta de pessoas chiques. Ela ficou desconcertada ao perceber que não conhecia nenhum dos convidados na festa. Os risos se misturavam com as batidas da música que ecoava por todo o ambiente. Ao procurar por seu marido, ela percebeu que ele estava conversando com uma mulher deslumbrante com cabelos brilhosos, muito elegante e de uma beleza natural. O jeito com que os dois conversavam e se olhavam deixou Amanda com uma pitada de ciúmes. Ela chegou até ele esperando que fosse apresentada àquela mulher esbelta, mas o que Bruno fez foi surpreendente. Ele pediu desculpas e licença para a bela mulher e puxou Amanda para um canto da casa. As palavras do homem foram avassaladoras. Bruno perguntou a Amanda o que ela achava que estava fazendo vestida daquele jeito, que ela deveria contratar um especialista de moda, pois estava claro que ela estava precisando. E sobre a maquiagem? Disse que estava parecendo uma palhaça, que só podia ter feito isso para fazê-lo passar vergonha. A pobre mulher nem soube o que responder, ficando arrasada com as cruéis palavras de seu marido. Em prantos e envergonhada, ela correu de volta para o quarto, perguntando a si mesma quem era aquela mulher que parecia estar causando um alvoroço e que Bruno olhava com um olhar tão intenso. Sentindo-se magoada e sozinha em seu quarto, Amanda ligou para Pedro a fim de desabafar com ele. Pedro prontamente atendeu sua ligação e ficou furioso com Bruno. A vontade dele era dirigir-se até lá e esfregar a cara do homem no chão, mas preocupada, Amanda implorou para que ele não fizesse nada. Pedro convidou Amanda para sair e ocupar um pouco a cabeça, mas ela não aceitou, dizendo que era melhor não se encontrarem por enquanto. Os dois conversaram por longas horas até Amanda pegar no sono. Na semana seguinte, o detetive notificou Pedro que já possuía as respostas. Naquela tarde, os dois se encontraram e o detetive entregou a Pedro um envelope com fotos e um pendrive com vídeos. O detetive disse a ele que havia sido mais fácil do que esperava e que por isso iria lhe conceder um desconto. Pedro então agradeceu e realizou o pagamento. Ansioso, ele retornou para casa para poder verificar o conteúdo recebido. Assim que chegou, acomodou-se em seu quarto e abriu o envelope. O que ele viu o deixou perplexo. Após ter observado minuciosamente o conteúdo do envelope, ele inseriu o pendrive em seu notebook e quase caiu de costas. Amanda precisava ver aquilo com urgência. Ele não podia esperar mais nenhum minuto. Ela precisava ver aquilo. De forma anônima, Pedro pagou para um motoboy entregar a Amanda o pendrive e o envelope, deixando claro ao entregador que só poderia entregar nas mãos de Amanda. Após algumas horas, Pedro recebeu a ligação de Amanda. A mulher estava irada e mal conseguia explicar o que estava acontecendo, mas sem que ela imaginasse, Pedro já sabia de tudo. Em conversa, Amanda explicou que havia recebido de uma pessoa anônima fotos e vídeos que continham cenas de seu marido com outra mulher. Falou que Bruno se encontrava com a amante todos os dias e que, inclusive, ela era a mulher esbelta que estava conversando com o Bruno no dia da festa que teve em sua casa. Amanda também demonstrou a incredulidade que viu na última foto que continha no envelope. Bruno e sua amante Camila haviam passado a noite da festa em um dos quartos da casa. Amanda não estava acreditando na tamanha ousadia do marido e não deixaria isso passar impune. Ela disse a Pedro que tinha uma carta na manga e que em breve faria Bruno pagar por toda a dor e traição que havia causado.
Pedro imediatamente se interessou em saber o que ela iria fazer, mas Amanda preferiu guardar segredo e deixar que ele descobrisse por si próprio em breve. Essa conversa deixou Pedro ainda mais ansioso, sem saber o que esperar de Amanda e do desfecho que teria essa traição. No dia seguinte, Amanda acordou com um sorriso radiante, o que chamou a atenção de Bruno. Ela estava diferente, estava feliz e animada. Bruno a questionou sobre o que havia acontecido para ela estar que nem boba com um sorriso na cara logo de manhã, e ela simplesmente disse que estava se sentindo bem, pois a justiça havia sido feita. O homem se espantou, questionando qual justiça. Ela respondeu que era a justiça da vida, e que o mundo dá voltas, e que assim que chegasse no trabalho, ele iria entender o que ela estava dizendo. Bruno a chamou de louca desvairada, e disse com sarcasmo em sua voz que era para ela procurar um médico o quanto antes. Aproveitando o deboche, Amanda disse que iria seguir o conselho, e que assim que saísse, iria consultar com seu médico preferido. O homem não gostou muito, e saiu de casa irritado. As palavras de Amanda ecoavam em sua mente enquanto ele se dirigia ao trabalho, tentando decifrar o que ela queria dizer. Mas não demorou muito para que tudo ficasse claro. Quando chegou no trabalho, todos estavam olhando para ele com semblantes de indignação. Alguns balançavam a cabeça em sinal de negação, outros colocavam a mão na boca indicando espanto, enquanto uns murmuravam fofocas. Rapidamente, um dos colegas de Bruno chegou até ele e mostrou em seu e-mail todos os arquivos de fotos e vídeos que havia recebido, e que, por sinal, todos da empresa também haviam recebido. Bruno ficou pálido, sem saber o que fazer. Um calafrio percorreu sua espinha e o homem ficou sem ar. Os colegas de trabalho começaram a vaiá-lo, mas um silêncio se estendeu no ambiente quando o senhor Ricardo, o proprietário da empresa, chegou. Bruno, nervoso, tentou disfarçar sua vergonha e estendeu a mão para cumprimentar Ricardo, mas o que ele recebeu foi mais do que um aperto de mãos. Ricardo deu-lhe um doloroso soco na cara, dizendo que aquilo era pouco para o que ele merecia, e solicitou que o homem saísse de sua frente imediatamente se não quisesse que seu outro lado da face também ficasse marcado. Bruno, em um misto de raiva e desespero, tentou argumentar sua inocência, mas sua voz foi sufocada pela irritação de seu chefe, que não queria ouvir sequer uma palavra. Desolado, ele saiu da empresa sem qualquer apoio, percebendo que sua reputação havia sido irremediavelmente manchada. O que Pedro ainda não sabia era que Camila, a amante de Bruno, era a esposa do proprietário da empresa. Como o dono da empresa realizava muitas viagens a trabalho, Bruno e Camila aproveitaram da situação, criando um relacionamento secreto quando o chefe estava ausente. Mas como mentira tem perna curta, logo foram descobertos. Em seu plano meticuloso, Amanda enviou as fotos para todos os funcionários da empresa e para todos os contatos de Bruno, revelando o verdadeiro traidor que ele era. Além da empresa, a cidade inteira ficou sabendo do ocorrido e seu nome estava queimado por todo o lado. A amante Camila também foi expulsa de casa e ligou furiosa para Bruno. O homem pediu desculpas e disse que ela poderia ir morar com ele, mas foi surpreendido com a resposta de que a pior coisa foi tê-lo conhecido, pois se não fosse por isso, sua vida teria continuado perfeita. Camila deixou claro para Bruno que não era para ele procurá-la nunca mais. Amanda, imediatamente após o envio das fotos, saiu de casa e se mudou para um apartamento alugado. Resguardada por seu advogado, ela solicitou o divórcio e indenização por danos morais, pois estava sendo traída há mais de um ano. No fim, Bruno ficou sem emprego, sem mulher e sem amigos. Ninguém mais queria sair com ele e ser alvo de fofocas. 3 meses depois, Amanda decidiu dar uma nova chance ao amor. E lá estava ela, com um sorriso radiante nos lábios e um novo brilho no olhar. Pedro, com um buquê de flores na mão, havia pedido ela em namoro, prometendo mostrar-lhe o verdadeiro sentido de amar. O vínculo entre eles, que tinha raízes desde a adolescência, estava mais forte do que nunca, e eles estavam prontos para abraçar um novo futuro juntos. E você? O que faria no lugar da Amanda? Você perdoaria? Se vingaria? Ou apenas terminaria a relação e deixaria a traição passar impune? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo.
Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.